Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos hoje, na sexta-feira, concluir a nossa lição desta semana com as perguntas 11 e 12 desta lição, a lição que fala sobre o prólogo de João, esperando que o ensinamento da palavra de Deus possa preencher os nossos corações de uma maneira poderosa, assim como a palavra de Deus preencheu o coração de todos os servos ao longo da história. Na pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento: como João Batista teve a certeza que Jesus era o enviado de Deus? Ele já tinha sido previamente avisado do sinal que identificaria o Cristo? Será que era assim? Vamos ver aqui João no capítulo 1, versículo 33 e 34, diz assim: Eu não conhecia, mas o que me enviou a batizar em água, esse me disse: aquele sobre quem vires descer o Espírito, e sobre ele permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aqui está com o Espírito Santo. Eu mesmo vi, e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. De novo, João ratifica o belíssimo testemunho que ele já tinha dado. Ontem, na lição de ontem, nós vimos isso, no versículo 36 e 37, e também no versículo 33 e o 34, Ele vai dar testemunho deste poder maravilhoso, Então ele disse que aquele que o enviou, ou seja, um anjo da parte de Deus, havia enviado João para que João pudesse ir batizar lá no Jordão, do arrependimento, e esse mesmo que enviou a João disse assim a João: João, presta atenção, João, aquele em que você vir o Espírito descer do céu sobre ele, descer o Espírito Santo sobre ele, e permanecer sobre ele. Olha que coisa linda, ele usa um termo aqui muito lindo: permanecer. Até porque tem muitas pessoas que um dia foram tocadas com o Espírito Santo, sentiram o toque do Espírito Santo, Mas depois, com o passar dos dias, essas pessoas voltaram ao mundo, as práticas do mundo, E infelizmente essas pessoas não permitiram que o Espírito de Deus permanecesse em seus corações, como Cristo permaneceu, o Espírito permaneceu nele, porque Cristo nunca permitiu que o Espírito Santo de Deus fugisse dele, ele sempre manteve uma vida consagrada. E João diz assim, o que descer sobre ele e permanecer. Que coisa linda, Permanecer. Então esse João é o que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo, É por isso que João diz isso no texto anterior. É esse João. E aí, João, com toda a humildade, que tinha, João poderia ter dito, se ele fosse um desses líderes cobiçosos, nós vemos muito aí, líderes vangloriosos, João teria dito: mas Senhor, dizendo ao anjo, mas Senhor, por que eu não posso batizar com o Espírito Santo e com fogo também? Claro que João entendia que ele era um homem, apesar de todo o poder que Deus tinha dado a ele era um homem comum. Ele era um homem com uma missão comum. João era um homem com uma missão comum. E Cristo não. Cristo era um homem com uma missão muito superior à de João. Então, Jesus Cristo, ele tinha simplesmente ou absolutamente a missão de salvar o mundo. E aí ele diz bem claro, Eu mesmo vi, ninguém me contou, não. Eu mesmo vi. Veja o poder de alguém, a autoridade de alguém que fala de algo que ele mesmo viu. Alguém que já fala de algo que ouviu já é poderoso. Mas alguém falar de algo que ele mesmo viu com os próprios olhos, que tocou com as próprias mãos, que ouviu com seus próprios ouvidos diretamente do autor, é outra coisa. João, o evangelista, vai imitar João também aqui, João Batista. O João Evangelista,
Ele vai dizer, vai escrever frases muito idênticas às frases de João Batista. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 3, ele vai dizer assim, ó, o que nós vimos e ouvimos, ele está dizendo, nós vimos e ouvimos. Isso também vos anunciamos. Ele vai dizer que ele viu Cristo. Já no livro de... ainda em 1 João, eu acho que, não estou lembrado, eu acho que no capítulo 4, ou no capítulo 2, eu não estou lembrado qual o capítulo agora, ele vai dizer assim, na versão, na linguagem de hoje, vai dizer assim, né? Ou na NVI, ele vai dizer, eu estou falando daquele que eu vi e toquei, aquele que estava no princípio da criação. Eu não toquei em qualquer homem, não. Eu só toquei naquele que estava no princípio da criação de tudo. Veja que João Evangelista, ele está seguindo aqui, né, aprendendo com o testemunho de João Batista, que é poderosíssimo, né? Eu mesmo vi e já dei testemunho 2 vezes, né, de que este é o Filho de Deus. Mas João Batista não tinha dito que ele era o Filho de Deus ainda. Tinha dito que ele era o Cordeiro, tinha dito que ele era aquele que vinha depois dele, mas era antes dele, mas aqui agora ele usa uma nova palavra. Ele diz aquele, depois ele chama o Cordeiro, depois ele chama de Filho de Deus. João seguindo um princípio bíblico de fazer a revelação da palavra de Deus de forma gradual. Que beleza, né? Que lindo é o testemunho de João Batista. Continuando, meus amados, agora na última pergunta dessa lição, a 12ª, a segunda pergunta de hoje, da sexta-feira, né? Nos traz aqui mais um questionamento muito importante sobre o testemunho ali de João Batista, né? A 12ª pergunta nos traz aqui o seguinte questionamento: que fruto gerou o testemunho do Batista ao afirmar pela segunda vez, no dia seguinte, que Jesus era o Cordeiro de Deus? Que tipo de fruto esse testemunho poderoso, essa confissão de João Batista gerou? João, capítulo 1, versículo 36 e o 37 diz assim: e olhando para Jesus que passava, João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus. Aqueles 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Então haviam 2 discípulos ali com João Batista, né? A história diz que um deles era André, né? Isso se vê muito nos filmes, né? Que André era um dos discípulos que estava ali com João, era discípulo de João Batista. Mas quando João Batista diz, esse aí é o Cordeiro de Deus, imediatamente olha os frutos da pregação. Olha os frutos da autoridade de uma pregação poderosa, cheia de convicção, uma pregação com autoridade. Assim era a pregação de João Batista. Quando ele acabou de confessar que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, né? Ele já tinha confessado 2 vezes que o que viria após ele, que ele não tinha condição de amarrar nem ou levar as sandálias, ele batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele já tinha dito 2 vezes que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus, né? E uma vez ele disse que Cristo era o próprio Filho de Deus. E agora, por último, ele diz a simples frase, para corroborar com aquela frase que ele disse quando viu Cristo, né? Chegando para ser batizado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele diz apenas, eis o Cordeiro de Deus, né? Imediatamente, 2 discípulos que estavam com João Batista, ao ouvir João fazer essa confissão poderosa, imediatamente passaram a seguir Jesus Cristo. Agora imagine João, tendo muitos discípulos, como estes 2 que eram discípulos de João Batista, vendo 2 discípulos abandonar o mestre para seguir outra pessoa. Já imaginou isso? A humildade deste homem, e ele foi questionado uma vez sobre isso, né? Foi questionado sobre ele estar perdendo, né?
discípulos para Cristo, chegou lá uma pessoa falando para ele, tentando criar uma certa inveja, né? Um certo ciúme de homem em João Batista, dizendo: olha aí, Jesus e os discípulos dele estão batizando mais discípulos do que você, João Batista. Olha só, tentando criar um ciúme de homem no coração de João Batista. A João Batista, né? Ele sempre deu testemunho de que era humilde e que não era maior do que o Messias. Ele estava aqui como servo do Messias. Ele vai e declara assim: olha, um homem, ele não pode ter nada a não ser daquilo que do céu lhe for dado. Eu estou aqui como um amigo que está guardando a noiva para o seu amigo. Veja só que testemunho poderoso, né? Que homem humilde. Não é à toa que ele foi chamado de o homem mais poderoso da face da terra. Porque há um poder na humildade espiritual indescritível. Todo homem arrogante que diz assim: eu sei mais do que você. Não pergunta a ele não, que ele não sabe, mas eu sei mais do que ele. Esse não tem o Espírito de Deus, né? Só quem tem autoridade para dizer isso era Cristo, e Cristo não disse, né? Cristo disse bem claro: olha, as palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. As palavras são meu Pai que está em mim, é quem está falando. Eu só estou falando as palavras que Ele me manda falar. O próprio Cristo disse isso. E João Batista, com toda a humildade, quando o inimigo tentava usar religiosos para criar uma espécie de ciúme em seu coração, João Batista foi taxativo. Foi claríssimo em dizer: não, né? Não, eu não sou o Cristo. Eu só tenho aquilo que do céu foi me dado. E o céu me deu uma missão. E a minha missão só vai até aqui. Os discípulos não são meus. Todos os discípulos que eu fiz até agora, esses discípulos devem seguir. Como eu preparei uma noiva para ele. Agora esta noiva, que é a igreja, que são esses discípulos, tem que seguir ele mesmo. Que coisa poderosa, né? Que esse testemunho deste santo e poderoso homem possa ser imitado por cada um de nós. Toda a verdade que nós temos aprendido da palavra de Deus não possa nos tornar homens e mulheres vanglorioso, né? Que se acha, né, prepotente, que se acha sábio, que se acha melhor, superior ao outro, porque o maior homem do mundo, o maior homem dos nascidos de mulher, como disse o próprio Cristo, esse homem se humilhou, né, aos pés de Cristo e nem se exaltou acima dos outros, nunca se exaltou acima de ninguém, só pregava o que lhe foi mandado pregar. Nós devemos fazer a mesma coisa, com toda humildade, e só assim nós conheceremos cada vez mais o caráter de Cristo, o caráter de Deus e essa verdade espiritual que vai além da letra morta, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos cubra com as suas ricas bênçãos espirituais, fazendo-nos compreender a sua verdade na sua maior profundidade, para causar uma revolução poderosa em nossos corações, em nossa vida, em nome de Jesus.